No despertar dos últimos dias, vai haver um momento em que o homem irá sentir muita dor, provações e perseguições. Nesses dias, conforme a palavra de Deus, muitos irão buscar a morte de tanta dor, porém, não irão encontrar. O livro do Apocalipse, no capítulo 9, abrirá como uma janela para um cenário apocalíptico de proporções cósmicas jamais vista na Terra. À medida que os versículos vão se desdobrando sua narrativa, uma visão angustiante, apavorante e aterrorizante vai tomando forma, prenunciando eventos de uma magnitude inigualável. No primeiro versículo do capítulo 9, a quinta trombeta será tocada pelo quinto anjo, anunciando mais um dos juízos sobre a terra. E João disse que ao tocar a trombeta, viu uma estrela que caiu do céu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Com a abertura deste abismo, abriu-se a saída para a terra de horrores inimagináveis. Vindo das profundezas sombrias, surgiram fumaça e trevas, obscurecendo o sol e lançando uma sombra sobrenatural sobre a terra. Em meio à fumaça e à escuridão, saíram desse poço muitos gafanhotos que receberam poder, como o que têm os escorpiões sobre a terra. À medida que avançavam, os seres lançavam uma nuvem de tormento sobre a terra, transformando a luz do dia em escuridão, causando pavor aos habitantes da terra. Esses gafanhotos demoníacos não tinham autorização para destruir a vegetação, a nenhuma erva ou verdura, somente aos homens. Com caudas como escorpiões, injetavam veneno espiritual, causando tormento e desespero nos corações dos desavisados. Suas presas tornavam-se presas de uma agonia indescritível. No quarto versículo, uma distinção era feita entre aqueles que tinham o selo de Deus em suas testas e os que estavam vulneráveis à investida demoníaca. Os justos eram poupados da tortura, enquanto os demais buscavam refúgio e alívio nas sombras, apenas para encontrarem uma brecha na penumbra crescente. À medida que a narrativa avançava, o quinto versículo revelava o propósito maligno desses seres terríveis. E não lhes foi permitido que matassem, mas que atormentassem durante 5 meses. Era uma tortura prolongada, uma aflição que se estendia como uma sombra interminável sobre os dias finais. Entretanto, o sexto versículo nos dá um detalhe crucial. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também desejarão morrer e a morte fugirá deles. O desespero atingirá proporções inimagináveis, e a fuga pela morte seria um desejo irrealizável, um tormento que transcenderia a própria existência. Nesses momentos sombrios, a narrativa bíblica continuava a se desdobrar, revelando a complexidade de um apocalipse que transcende a compreensão humana, em que o homem que não tiver a marca de Deus irá sofrer dores que jamais sofreu na vida. A cada versículo, a tensão aumentava, delineando os eventos dramáticos que culminariam na batalha entre a luz e as trevas, entre a esperança e o desespero. O palco estava montado para o épico cósmico que se desenrolaria nos últimos dias. No sétimo versículo, a descrição desses gafanhotos adquiria contornos ainda mais aterrorizantes. O seu aspecto era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Na sua cabeça, havia como que coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Essas criaturas infernais não eram simples insetos, mas manifestações de um poder sobrenatural. Suas coroas as identificavam como agentes de uma autoridade maligna, e seus rostos humanos, deturpados pela maldade, carregavam a promessa de tormento aos habitantes da terra. No oitavo versículo, a descrição continuava. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. Uma feminilidade distorcida e dentes ferozes sugeriam uma dualidade de engano e destruição. A aparência dessas criaturas era uma afronta à ordem natural, uma expressão de caos desenfreado. O nono versículo amplifica ainda mais o terror, descrevendo uma invasão implacável. E tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o som de carros, de muitos cavalos, correndo para a peleja. A marcha desses seres abissais era como um exército infernal, avançando sem piedade sobre a terra. No 10º versículo, a intensidade do Apocalipse atinge seu ápice. Tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e também ferrões,
e nas suas caudas estava o poder de fazer dano aos homens por 5 meses. Cada golpe dessas caudas infligia uma dor insondável, uma aflição que persistiria por um tempo determinado, mas angustiante. No 11º versículo, uma liderança demoníaca era revelada, e sobre elas tinham por rei o anjo do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego tem o nome de Apolion. Abaddon, o anjo da destruição, emergia como o comandante dessa horda demoníaca, personificando a própria essência do mal. O 12º versículo aponta para o clímax dessa narrativa apocalíptica. Passou-se o primeiro ai, eis que ainda 2 ais depois destes virão depressa. Cada palavra profética delineava a iminência de mais tormentos, anunciando que o Apocalipse estava longe de atingir seu ápice. Nesse turbilhão de eventos descritos no capítulo 9 do livro do Apocalipse, até o versículo de número 12, a humanidade se verá diante de uma realidade sombria e aterradora. As trombetas do juízo ressoarão, e o destino da terra estará prestes a ser selado em meio a uma batalha épica entre forças celestiais e demoníacas. O palco está montado para o desenlace final dos dias. O 12º versículo ecoa como um presságio sombrio, deixando a humanidade em suspense, ciente de que mais tormentos estavam à espreita nos confins do Apocalipse. As palavras proféticas, como um eco distante, pairavam sobre os corações apreensivos, antecipando a chegada de novos horrores. O capítulo 9, versículos 1 a 12, do livro do Apocalipse, delineia uma paisagem apocalíptica, onde a escuridão e o caos irão competir pela supremacia. Criaturas abissais, lideradas pelo anjo da destruição Abaddon, espalhará terror e aflição sobre a terra. O som de suas asas, o rugido de suas bocas, era um prenúncio de desespero iminente. Num mundo marcado por desafios e incertezas, onde as sombras da dúvida tentam obscurecer a luz da fé, surge um chamado imperativo a todos nós. Nossos corações devem despertar para a verdade eterna que permeia as páginas da Bíblia, um guia infalível nos dias de tribulação. Lembrem-se dos ensinamentos de Jesus que disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão." Que Deus continue abençoando cada um, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.